Um milionário encontra sua ex com 4 filhos iguais a ele. Mas o que ela revela depois cala o salão inteiro. O salão do Hotel Imperiale, no coração de São Paulo, brilhava sob a luz dourada dos lustres de cristal. Era uma noite de gala beneficente, onde a elite paulistana exibia seus ternos impecáveis e vestidos de alta costura, enquanto fingia interesse genuíno pela causa do evento: arrecadar fundos para escolas públicas. Rafael Montenegro, um magnata de 38 anos e fundador de uma gigante do agronegócio, ajustou a gravata de seda enquanto cumprimentava um investidor com um sorriso ensaiado. Ele dominava a arte de parecer presente, mas sua mente estava a mil, planejando a próxima expansão de sua empresa. "Cadê a Juliana?" perguntou Eduardo Almeida, um dos conselheiros de Rafael, com um tom de curiosidade disfarçada. "Teve uma emergência no hospital", respondeu Rafael, aliviado pela desculpa. A verdade era que Juliana, sua namorada há 2 anos, tinha ciúmes quase patológicos, e ele preferiu evitar outra discussão sobre suas noites fora. Um garçom passou com uma bandeja de espumante, e Rafael pegou uma taça, deixando o olhar vagar pelo salão lotado. Foi então que o mundo pareceu parar. Lá estava ela, Clara, sua ex-mulher, de quem se separara há 5 anos. Ela usava um vestido verde escuro, simples, mas elegante, com o cabelo castanho solto em ondas naturais, contrastando com as mulheres ao redor, sobrecarregadas de joias e maquiagem. Mas não foi Clara que fez Rafael engasgar com o espumante. Ao lado dela, 4 meninos idênticos, de talvez 4 anos, brincavam entre si. 4 rostos que eram cópias perfeitas do seu próprio rosto na infância. Olhos castanhos profundos, sobrancelhas marcadas, até a covinha no queixo que ele herdara do avô. Rafael sentiu o chão sumir, mas Rafael mal sabia que aquela noite mudaria sua vida para sempre. Se você também quer saber como isso termina, curta o vídeo e continue assistindo. "Você tá bem, Montenegro?" perguntou Eduardo, notando sua palidez. Rafael não respondeu. Apenas murmurou um "com licença" e começou a atravessar o salão, como se uma força invisível o puxasse. Clara o viu se aproximar e ficou visivelmente tensa. Ela se abaixou, sussurrou algo para os meninos, que pararam e viraram todos ao mesmo tempo, encarando Rafael com uma mistura de curiosidade e desconfiança. 4 pares de olhos idênticos o estudavam e Rafael sentiu o coração disparar. Um dos meninos, com uma gravata azul tortuosa, puxou a saia da mãe. "Mãe, quem é ele?" Outro, com uma mancha de chocolate no canto da boca, inclinou a cabeça. "Ele parece com a gente." Rafael parou a poucos passos deles, o barulho da gala reduzido a um zumbido distante. "Clara", disse, a voz rouca, "precisamos conversar." Ela endireitou a postura, colocando as mãos protetoramente nos ombros de 2 dos meninos. "Rafael, eu sabia que esse dia chegaria." Ele engoliu em seco, incapaz de desviar o olhar dos garotos. "São meus?" perguntou, embora a resposta estivesse estampada em cada traço deles. "Sim", respondeu Clara com firmeza. "Este é Pedro, o de azul, Gabriel, de verde, Tomás, de cinza, e o Lucas, de vermelho." O menor, Lucas, meio escondido atrás da mãe, espiava Rafael com olhos arregalados. Um flash disparou ao longe, alguém capturando o momento. Rafael mal percebeu, seu mundo agora girava em torno dessas 5 pessoas. "Por que você não me contou?" perguntou a voz baixa, dividida entre raiva e um desejo desesperado de entender. Antes que Clara pudesse responder, Rafael notou um movimento na entrada do salão. Juliana havia chegado, os olhos varrendo a multidão como um falcão. Ele guiou Clara e os meninos para um canto mais reservado, o coração acelerado. "Quero entender tudo isso", disse, tentando manter a calma. Clara apontou para cada menino, explicando com paciência.
Pedro é o líder, sempre tomando a frente. Gabriel é o inventor, vive desmontando coisas. Tomás é o sonhador, adora desenhar. E Lucas, bem, ele nunca para quieto. Como se para provar, Lucas girou sobre si mesmo, rindo. Rafael absorvia cada palavra, fascinado e atordoado. Eu tentei te avisar, disse Clara com um toque de amargura. Liguei para o seu escritório umas 20 vezes, mandei cartas, todas voltaram. Sua equipe me bloqueou. Rafael franziu a testa. Isso é impossível. Eu nunca soube. Pedro interrompeu, puxando a manga da mãe. Mãe, tô com fome. Lucas ecoou. Eu também. Rafael sinalizou para um garçom. Pode levar os meninos para verem os doces? Tem uma fonte de chocolate ali. Após um aceno de Clara, os 4 seguiram o garçom, lançando olhares curiosos para trás. Sozinhos, Rafael encarou Clara. Você deu os nomes sozinha. Ela cruzou os braços. Não tive escolha. A gravidez foi difícil, Rafael. 4 bebês não é algo comum. Eu precisei me virar. Ele passou a mão pelo cabelo, atônito. Eu teria ajudado, Clara, você sabe disso. Ela riu, sem humor. Sério? Porque durante o divórcio você deixou claro que sua empresa vinha antes de tudo. Antes que ele pudesse responder, seu celular vibrou. Uma mensagem de Juliana. Onde você tá? Tô na entrada. Ele desligou a tela, mas não antes de Clara ver o nome. A namorada? Perguntou irônica. Ela sabe que você tem 4 filhos? Não, admitiu Rafael. Porque até 10 minutos atrás, eu também não sabia. Clara suavizou o olhar, mas só por um instante. Pois é, e os meninos merecem mais que um pai que não os quer. Rafael sentiu o peso das palavras. Eu nunca disse que não os queria. Como eu poderia se nem sabia que existiam? Um barulho chamou sua atenção. Os meninos voltaram, rostos lambuzados de chocolate, apontando para uma escultura de gelo no centro do salão. Naquele momento, Juliana apareceu, deslumbrante em um vestido prateado, mas com um sorriso que não alcançava os olhos. Achei você, amor, disse, o tom doce demais. Seus olhos pousaram em Clara e nos meninos, e sua expressão endureceu. Quem são esses? Antes que Rafael pudesse responder, Pedro deu um passo à frente, peito estufado. Eu sou Pedro Montenegro, esses são meus irmãos. O sobrenome atingiu Juliana como um soco. Montenegro, repetiu, olhando para Rafael. Isso é alguma brincadeira? Rafael sentiu o salão girar. Sua vida cuidadosamente construída estava prestes a desmoronar. O ar no canto reservado do salão parecia denso, carregado com o peso das palavras não ditas e das emoções à flor da pele. Rafael Montenegro, ainda atordoado pela revelação de que era pai de 4 meninos idênticos, sentia o olhar penetrante de Juliana fixo nele, exigindo respostas que ele mal começava a formular. Clara, por sua vez, mantinha uma postura defensiva, os braços cruzados e os olhos alternando entre os filhos e a mulher que agora ocupava o espaço que um dia foi dela. Pedro, o mais velho dos quadrupletes, ainda estava orgulhoso de sua apresentação, mas os outros 3, Gabriel, Tomás e Lucas, pareciam mais interessados na escultura de gelo que brilhava sob as luzes do salão. Montenegro? Repetiu Juliana, a voz cortante como uma lâmina. Rafael, o que está acontecendo aqui? Ele abriu a boca para responder, mas foi interrompido por Lucas, que, com chocolate ainda grudado no canto da boca, apontou para Juliana e perguntou, alto o suficiente para chamar a atenção de alguns convidados próximos. Mãe, quem é essa moça? A palavra mãe, dirigida a Clara, fez Juliana recuar um passo, como se tivesse levado um tapa. Seus olhos se estreitaram e ela virou-se para Rafael, as unhas cravadas na palma da própria mão. Filhos, seus filhos? Rafael respirou fundo, tentando manter a compostura enquanto o salão parecia fechar-se ao seu redor. Juliana, não é o momento. Vamos conversar em particular. Mas ela não estava disposta a ceder. Não, Rafael.
Eu mereço saber agora. Quem é ela e por que esses meninos têm o seu sobrenome? Clara interveio, a voz firme, mas calma. Eu sou Clara, a ex-mulher do Rafael, e esses são nossos filhos, Pedro, Gabriel, Tomás e Lucas. A palavra nossos ecoou como um trovão. Juliana riu, um som seco e sem humor. Ex-mulher? Filhos? Isso é algum tipo de pegadinha de mau gosto, não é? Antes que a situação escalasse ainda mais, Rafael notou um movimento discreto ao lado. Um homem, parcialmente escondido por uma coluna, apontava o celular na direção deles, claramente tirando fotos. O flash discreto confirmou suas suspeitas. Alguém estava documentando aquele momento. Ele segurou o braço de Juliana, com firmeza, mas sem agressividade. Vamos resolver isso fora do salão. Agora, ela se soltou, os olhos faiscando. Não terminei, Rafael. Isso não acaba aqui. Sem esperar resposta, ela girou nos calcanhares e marchou em direção à saída. O vestido prateado reluzindo como uma armadura. Clara observou a cena, o rosto impassível, mas Rafael percebeu o leve tremor em suas mãos. Ela sempre foi tão... intensa? Perguntou com um toque de ironia. Rafael suspirou, esfregando a nuca. Nem sempre, mas isso não importa agora. Clara, eu preciso entender tudo. Por que você não insistiu? Por que deixou 5 anos passarem sem me contar? Antes que ela pudesse responder, Tomás, o mais quieto dos 4, aproximou-se, segurando um guardanapo onde havia rabiscado algo com uma caneta que provavelmente pegara de um garçom. Ele estendeu o desenho para Rafael, hesitante. Era uma figura simples, 5 bonecos de palito, 4 menores e um maior, todos de mãos dadas. É você? Perguntou Tomás, a voz quase um sussurro. Rafael olhou para o desenho e algo dentro dele se partiu. Ele se abaixou, ficando na altura do menino. Sim, sou eu. E vocês 4, né? Tomás assentiu, os olhos brilhando. Eu gosto de desenhar famílias. Clara pigarreou, claramente emocionada, mas mantendo a compostura. Rafael, eu tentei. Depois que nos separamos, eu estava grávida de quadruplets. Era uma gravidez de risco. Eu mal tinha energia para cuidar de mim mesma, quanto mais para correr atrás de alguém que parecia não querer saber de mim. Ele quis protestar, mas as palavras morreram na garganta. Durante o divórcio, ele estava tão consumido pela expansão de sua empresa, viajando entre fazendas no interior e reuniões em Dubai, que mal dava atenção a Clara. Ele achava que o amor podia esperar, que a família podia ser adiada. Agora, olhando para aqueles 4 rostinhos, ele via o custo de suas escolhas. Eu teria voltado, disse, a voz rouca. Se eu soubesse, Clara, eu teria voltado. Ela o encarou, avaliando-o. Talvez, mas agora não é sobre o que poderia ter sido, é sobre eles. Pedro, Gabriel, Tomás e Lucas merecem um pai presente, não um que aparece só quando convém. Antes que ele pudesse responder, seu celular vibrou novamente. Uma mensagem de um número desconhecido. Uma foto dele agachado ao lado de Tomás, com Clara e os outros meninos ao fundo. A legenda dizia: Magnata do agronegócio tem família secreta? Quanto vale essa história? Rafael sentiu um frio na espinha. Ele mostrou a tela para Clara, que empalideceu. Isso vai virar um circo, sussurrou ela, os olhos fixos nos meninos que agora riam enquanto tentavam alcançar a fonte de chocolate. Eles não podem ser expostos assim. Rafael apertou o celular com força, a raiva crescendo. Ninguém vai tocar nos meus filhos, eu prometo. Ele digitou uma mensagem rápida para Victor, seu chefe de segurança. Rastreie esse número. Agora. Clara olhou para ele, surpresa com a determinação em sua voz. Você está falando sério, né? Ele assentiu, os olhos fixos nos meninos, mais sério do que nunca. A noite terminou com Rafael escoltando Clara e os meninos até o carro dela, um Fiat Palio que parecia pequeno demais para uma família tão grande.
Ele anotou o endereço dela, prometendo visitá-los no dia seguinte. Quando voltou ao salão, Juliana já havia ido embora, mas a tensão dela pairava no ar. No elevador para sua cobertura nos jardins, Rafael ficou em silêncio, o peso da noite caindo sobre ele. Ele abriu a galeria do celular e olhou a foto que tirara dos meninos antes de se despedirem. 4 sorrisos idênticos, com traços que ele reconhecia de suas próprias fotos de infância. Seus filhos. A palavra ainda parecia um sonho, mas também uma responsabilidade que ele não podia ignorar. Na manhã seguinte, Victor chegou à cobertura antes do amanhecer, o rosto sério. As fotos foram tiradas por alguém dentro da gala. Qualidade profissional, mesmo sendo com celular. Estamos cruzando a lista de convidados com fotógrafos conhecidos. Rafael caminhava de um lado para o outro, à vista de São Paulo amanhecendo ao fundo. Quero esse cara encontrado. Ninguém ameaça minha família. Victor ergueu uma sobrancelha. Família é? Isso é novo. Rafael parou encarando o amigo. E é tudo que importa agora. Seu celular tocou e o nome de Clara apareceu na tela. Ele atendeu imediatamente. Rafael, tem um fotógrafo do lado de fora do meu prédio, disse ela, a voz baixa, como se temesse ser ouvida. Os meninos ainda não viram, estão brincando, mas estou com medo. Rafael sentiu o peito apertar. Fique onde está, estou indo para aí com segurança. Ele desligou, já pegando as chaves do carro. Victor, mobilize uma equipe. Vamos agora. Chegando ao prédio de Clara, um conjunto residencial simples na Vila Mariana, Rafael viu o fotógrafo antes mesmo de estacionar. Um homem de boné, escondido atrás de uma árvore, com uma câmera de lente longa. Vitor e outro segurança abordaram o sujeito, que tentou fugir, mas foi rapidamente contido. Clara abriu a porta do apartamento, aliviada ao ver Rafael. Obrigada por vir tão rápido, disse, deixando-o entrar. O apartamento era pequeno, mas vibrante. Brinquedos espalhados, desenhos colados na parede, o cheiro de café fresco no ar. Do corredor vinham risadas infantis. Eles estão no quarto, explicou Clara. Eu disse que o pai deles vinha hoje. Rafael hesitou. O que eles acham disso? Clara sorriu, um pouco triste. Pedro quer te interrogar. Gabriel tá louco para te mostrar o carrinho que ele tunou. Tomás está desenhando algo para te dar. E Lucas, bem, ele só quer saber se você joga futebol. Rafael riu, o nervosismo aliviando por um momento. Eu jogo, quer dizer, jogava. Faz tempo. Eles pararam na porta do quarto dos meninos coberta de desenhos coloridos. Rafael reconheceu o traço delicado de Tomás imediatamente. Eu nunca quis escondê-los de você, disse Clara baixinho. Quero que saiba disso. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu e Lucas apareceu, os olhos brilhando. Você veio, mano, ele tá aqui! Gritou, correndo para chamar os irmãos. O quarto era um caos organizado. 2 beliches, brinquedos espalhados, paredes cobertas de desenhos. Pedro se aproximou primeiro, cruzando os braços como um pequeno juiz. Você vai ficar com a gente agora ou vai sumir de novo? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Ele se abaixou, olhando nos olhos do filho. Eu não sabia de vocês antes, Pedro, mas agora que sei, não vou a lugar nenhum. Pedro pareceu avaliar a resposta, enquanto Gabriel segurava um carrinho de brinquedo com peças coladas de qualquer jeito. Olha o que eu fiz. Quer consertar comigo? Rafael sorriu, o coração mais leve. Quero sim. Naquele momento, seu celular vibrou com uma mensagem de Eduardo. Problemas na empresa. Reunião urgente com os acionistas. Apareceu um boato sobre você. Rafael olhou para Clara, que notou a mudança em sua expressão. O que foi? Ele mostrou a mensagem. Alguém está espalhando fofocas. E eu acho que sei quem. Clara franziu a testa. Juliana? Rafael balançou a cabeça. Talvez, ou alguém maior, mas não vou deixar isso chegar até vocês. Ele olhou para os meninos que agora o cercavam, cada um com uma oferta, um desenho, um brinquedo,
uma pergunta. Pela primeira vez em anos, Rafael sentiu que estava exatamente onde precisava estar. O pequeno apartamento de Clara, na Vila Mariana, parecia pulsar com uma energia que Rafael Montenegro não sentia há anos. O caos vibrante dos 4 meninos, Pedro, Gabriel, Tomás e Lucas, enchia o espaço com risadas, perguntas e o som ocasional de algo caindo no chão. Rafael, sentado no tapete do quarto deles, segurava o carrinho de brinquedo tunado que Gabriel lhe entregara com orgulho. As peças coladas de qualquer jeito eram uma mistura de criatividade e engenhosidade infantil, e Rafael não pôde deixar de sorrir enquanto o menino explicava, com gestos exagerados, como havia melhorado o motor com uma pilha velha. "Você já pensou em ser engenheiro?" perguntou Rafael, genuinamente impressionado. Gabriel arregalou os olhos castanhos, idênticos aos do pai. "Tipo construir pontes e foguetes?" "Exatamente", respondeu Rafael, sentindo uma pontada de emoção ao perceber o potencial daquele garotinho. Pedro, que observava tudo com os braços cruzados, interveio. "Mas você não disse que trabalha com plantas? Como sabe de foguetes?" Rafael riu, algo que ele não fazia com tanta espontaneidade há muito tempo. "Eu trabalho com agronegócio, Pedro, mas já estudei bastante sobre máquinas e tecnologia para fazer nossas fazendas funcionarem melhor." Pedro pareceu considerar a resposta, mas ainda mantinha um ar de desconfiança, como se estivesse decidindo se o pai merecia sua confiança. Clara, encostada na porta do quarto, observava a interação com uma expressão que misturava alívio e cautela. Ela segurava uma xícara de café, mas Rafael notou que ela mal havia tocado na bebida. "Eles gostaram de você", disse ela, baixinho, quando Rafael se levantou para acompanhá-la até a sala. "Mas não se engane, Rafael. Eles são crianças, mas sentem tudo. Pedro, especialmente, está esperando você provar que não vai desaparecer." Rafael assentiu, o peso da responsabilidade crescendo dentro dele. "Eu sei, e vou provar, para todos eles." Antes que pudessem continuar, o celular de Rafael vibrou novamente. Era uma mensagem de Victor, seu chefe de segurança. "Fotógrafo identificado. Trabalha freelance, mas foi contratado por alguém ligado à Agrotech, sua principal concorrente. Estamos investigando." Rafael mostrou a mensagem para Clara, cujo rosto endureceu. "Agrotech, a empresa do Felipe Vargas?" perguntou ela. Rafael confirmou com um aceno. "Eles vêm tentando minar nossa fusão com uma cooperativa no Mato Grosso há meses. Um escândalo como esse cairia como uma luva para eles." Clara cruzou os braços, o olhar firme. "Eles não vão usar meus filhos para te atingir, Rafael. Não vou permitir." Ele a encarou, admirando a ferocidade protetora em seus olhos. "Nem eu. Vamos resolver isso juntos." A conversa foi interrompida por um grito animado de Lucas, que apareceu correndo com uma bola de futebol debaixo do braço. "Pai, você disse que joga. Vamos lá fora?" A palavra pai saiu tão naturalmente que Rafael sentiu o peito apertar. Ele olhou para Clara, que deu um leve aceno de aprovação. "Tudo bem, mas só no pátio do prédio e nada de correr para a rua." Minutos depois, Rafael estava no pátio de concreto, cercado por 4 meninos que gritavam e riam enquanto tentavam driblá-lo. Lucas era rápido como um raio. Gabriel tentava estratégias mirabolantes que acabavam em tombos. Tomás parecia mais interessado em observar as nuvens e Pedro jogava com uma determinação quase profissional. Rafael, que não pegava numa bola desde a adolescência, surpreendeu-se ao se divertir tanto, mesmo com o suor escorrendo pela testa. Por um momento, o mundo lá fora, a empresa, a fusão, o fotógrafo Juliana, desapareceu. Era só ele e seus filhos, conectados por algo tão simples quanto um jogo, mas a realidade não demorou a bater à porta. Quando voltou ao apartamento, suado e rindo, Rafael encontrou Clara na sala, o rosto pálido enquanto olhava para o celular. "O que foi?" perguntou ele, imediatamente alerta.
Ela virou a tela para ele. Uma matéria recém-publicada num site de fofocas, com uma foto granulada dele no pátio com os meninos. A manchete dizia: Magnata Rafael Montenegro, pai secreto de quádruplés. O texto especulava sobre a vida dupla de Rafael, mencionando Clara como a ex-mulher misteriosa e sugerindo que a revelação poderia abalar sua credibilidade no mercado. Rafael sentiu a raiva crescer, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Clara falou, a voz firme: Isso tá indo longe demais. Os meninos não podem virar alvo de tabloide. Ele concordou, já discando para Vitor: Quero esse site fora do ar. E descubra quem vazou essa foto. Vitor, do outro lado da linha, foi direto. Já estamos no caso. Mas tem mais. Juliana foi vista entrando no prédio da Agrotech hoje de manhã. Rafael congelou. Juliana, tem certeza? Certeza absoluta, respondeu Victor. E ela não parecia feliz. Clara, que ouviu a conversa pelo viva-voz, franziu a testa. Ela está envolvida nisso? O que ela ganha te traindo assim? Rafael passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Não sei. Talvez dinheiro, talvez vingança. Juliana nunca gostou de ser a segunda opção. E ontem... Bem, ela viu que minha prioridade mudou. Clara ficou em silêncio por um momento, processando. Você terminou com ela? Rafael hesitou, então assentiu. Não oficialmente, mas depois de ontem, acho que ficou claro. Meus filhos vêm primeiro. Clara o encarou, como se tentasse enxergar além das palavras. Eles não são só seus, Rafael. São nossos. E qualquer decisão que você tomar vai afetar a vida deles. Ele sentiu o peso da verdade naquelas palavras. Eu sei, e quero fazer isso direito, por eles e por você. A tensão foi quebrada por Tomás, que entrou na sala segurando um novo desenho. Desta vez, era um campo verdejante, com 5 figuras, 4 meninos e um homem alto, todos chutando uma bola. É a gente jogando hoje, disse ele tímido, entregando o papel a Rafael. Você gostou? Rafael pegou o desenho, a garganta apertada. Adorei, Tomás. Vou guardar isso para sempre. O menino sorriu, algo raro e precioso, e correu de volta para o quarto. Clara observou a cena, o olhar suavizando. Ele não mostra os desenhos para qualquer um, sabia? Você tá ganhando ele. Rafael guardou o desenho no bolso, determinado a provar que merecia aquela confiança. Naquela tarde, Rafael voltou à sua cobertura nos jardins, onde Victor e sua equipe de segurança já o esperavam. A sala, com sua decoração minimalista e vista panorâmica de São Paulo, parecia fria e vazia, comparada ao calor do apartamento de Clara. Victor colocou um tablet na mesa, exibindo imagens de câmeras de segurança. Juliana entrando no prédio da Agrotech, cumprimentando Felipe Vargas com um aperto de mãos. Isso não prova nada, disse Rafael, embora a traição doesse como uma facada. Ainda não, concordou Victor, mas estamos rastreando as comunicações dela. E tem mais. O fotógrafo confessou que foi pago por um intermediário ligado à Agrotech. Ele não sabe quem é o mandante, mas o dinheiro veio de uma conta offshore. Rafael cerrou os punhos. Felipe Vargas. Ele quer me derrubar antes da fusão. Victor assentiu. Provavelmente. Mas ele não contava com você descobrindo os meninos. Isso mudou o jogo. Rafael passou o resto da tarde em reuniões com seus advogados, elaborando estratégias para conter o vazamento e proteger a imagem da empresa. Mas sua mente estava em outro lugar, nos rostos dos meninos, no desenho de Tomás, na força tranquila de Clara. Ele percebeu com uma clareza dolorosa que tudo o que construíra, a empresa, a fortuna, o status, parecia vazio sem aquelas conexões humanas. Quando a noite caiu, ele recebeu uma ligação de Clara. Rafael, Pedro perguntou se você vem amanhã. Ele quer te mostrar o projeto de ciências dele na escola. É sobre vulcões. Rafael sorriu, o cansaço dissipando-se.
Diz para ele que eu não perco por nada. Clara riu, um som leve que ele não ouvia há anos. Vou dizer. Mas, Rafael, cuidado com a Juliana. Ela não me parece alguém que desiste fácil. Ele concordou, a voz firme. Não se preocupe, ninguém vai machucar nossa família. Na manhã seguinte, Rafael chegou à escola de Pedro, uma construção modesta com muros pintados de azul. Ele se sentou numa cadeira pequena demais, cercado por outros pais, e assistiu ao filho explicar como vulcões entram em erupção, usando um modelo caseiro que soltava fumaça de bicarbonato. Quando Pedro apontou para ele e disse orgulhoso, "Esse é meu pai", Rafael sentiu os olhos marejarem. Ele gravou tudo no celular, sabendo que aquele momento valia mais que qualquer contrato. Mas ao sair da escola, seu celular vibrou com uma nova mensagem de um número desconhecido. "Você acha que pode proteger seus filhos?" O jogo só começou. Anexada, havia uma foto de Clara e os meninos saindo do prédio naquela manhã. Rafael sentiu o sangue gelar. Alguém estava observando de perto, e ele precisava agir rápido. O sol da manhã banhava a Vila Mariana com uma luz suave, mas Rafael Montenegro sentia um frio que não vinha do clima. A mensagem no celular. "Você acha que pode proteger seus filhos? O jogo só começou", ecoava em sua mente como um tambor de guerra. A foto anexada, mostrando Clara e os 4 meninos saindo do prédio, era um lembrete cruel de que o perigo estava mais próximo do que ele imaginava. Ele estava no carro, dirigindo de volta da escola de Pedro, onde acabara de assistir à apresentação do filho sobre vulcões. O orgulho que sentira ao ver Pedro apontá-lo como "meu pai" diante dos colegas, agora competia com uma raiva crescente. Alguém estava mirando sua família, e Rafael sabia que não podia mais tratar isso como um simples vazamento de fofocas. Ele ligou para Victor, seu chefe de segurança, sem tirar os olhos da estrada. "Quero proteção 24 horas no prédio da Clara. Ninguém entra ou sai sem ser verificado. E rastreie essa mensagem. Quero saber quem está por trás disso." Victor, sempre direto, respondeu: "Já mobilizei uma equipe, mas Rafael, isso está ficando maior. A Agrotec não joga sozinha. Tem alguém com mais influência puxando as cordas." Rafael cerrou os dentes. "Felipe Vargas, ou Juliana, ou os dois. Descubra, Victor, não temos tempo a perder." Chegando ao apartamento de Clara, Rafael encontrou-a na sala, organizando uma pilha de desenhos de Tomás enquanto os meninos brincavam no quarto. Ela percebeu a tensão em seu rosto antes mesmo de ele falar. "O que aconteceu?" perguntou, deixando os papéis de lado. Rafael mostrou a mensagem e a foto. Clara cobriu a boca, os olhos arregalados. "Eles estão nos seguindo, Rafael. Os meninos. Eles não podem viver com medo." Ele se aproximou, colocando a mão em seu ombro, um gesto que veio com uma naturalidade surpreendente. "Não vai chegar a esse ponto. Minha equipe está cuidando disso. E eu vou estar aqui, Clara. Não vou deixar nada acontecer com vocês." Ela o encarou procurando algo em seus olhos, talvez a certeza de que ele realmente mudara desde os dias em que a empresa era sua única prioridade. "Eu quero acreditar em você", disse, a voz suave, mas firme. "Mas isso não é só sobre segurança. Os meninos precisam de estabilidade, de um pai que esteja presente de verdade." Rafael assentiu, sentindo o peso daquelas palavras. "Eu sei. E estou aprendendo, Clara. Um dia de cada vez." A conversa foi interrompida por Gabriel, que entrou correndo com um rádio de brinquedo desmontado nas mãos. "Pai, olha! Acho que dá para fazer ele tocar música de verdade. Você sabe consertar?" Rafael sorriu, aliviado pela distração. Ele se sentou no chão com Gabriel, examinando o emaranhado de fios. "Vamos ver o que dá para fazer, inventor." Enquanto trabalhavam, Pedro apareceu, segurando um caderno. "Você gostou do meu vulcão?" perguntou, com uma mistura de orgulho e insegurança. Rafael olhou para ele sério.
Foi o melhor vulcão que já vi, Pedro. Você explicou tudo direitinho, como um cientista de verdade. O menino sorriu satisfeito e correu para contar aos irmãos. Clara observou a cena, um leve sorriso nos lábios. Você está se saindo bem, sabia? Mas cuidado para não prometer mais do que pode cumprir. Rafael segurou o olhar dela. Não vou. Esses meninos são minha prioridade agora. Naquela tarde, Rafael voltou à sua cobertura nos jardins para uma reunião de emergência com Victor e Mariana, sua advogada de confiança. A sala, com suas linhas modernas e janelas que emolduravam o skyline de São Paulo, parecia um mundo distante do apartamento acolhedor de Clara. Mariana, uma mulher de meia-idade com óculos de armação vermelha, colocou um tablet na mesa, exibindo relatórios financeiros. A Agrotech está jogando pesado, disse ela. Eles estão espalhando rumores entre os acionistas, dizendo que sua vida pessoal instável pode comprometer a fusão. E tem mais, encontramos transferências estranhas nas contas da empresa. Rafael franziu a testa. Que tipo de transferências? Mariana apontou para uma planilha. Pagamentos regulares, pequenos o suficiente para passar despercebidos, mas que somam milhões ao longo dos últimos 2 anos, todos assinados por Juliana como cogestora financeira. Rafael sentiu o chão sumir. Juliana? Ela tinha acesso às contas, mas eu confiava nela. Victor cruzou os braços. Parece que ela confiava mais no Felipe Vargas. Encontramos e-mails entre os dois, discutindo oportunidades que envolvem sua queda. A traição de Juliana era como uma faca no peito, mas Rafael não teve tempo de processar. Seu celular tocou e o nome de Clara apareceu na tela. Rafael, você precisa vir agora, disse ela, a voz trêmula. A Juliana está aqui, no prédio. Ela está gritando na portaria, exigindo me ver. Rafael olhou para Victor, que já pegava as chaves do carro. Estamos indo. Chegando ao prédio, Rafael encontrou Juliana na entrada, o rosto vermelho de raiva, confrontando o porteiro. Eu sei que ela está aí. Essa mulher está destruindo tudo. Quando viu Rafael, ela avançou, os olhos faiscando. Você acha que pode me jogar fora assim? Depois de tudo que fiz por você? Rafael a encarou, mantendo a calma. Juliana, isso não é sobre você. É sobre meus filhos, e se você está trabalhando com a Agrotech para me derrubar, saiba que eu vou descobrir tudo. Ela riu, um som amargo. Você não sabe com quem está lidando, Rafael. Isso é maior do que eu. Antes que ele pudesse responder, ela virou-se e entrou em um carro que a esperava, deixando um rastro de tensão. Clara, que observava tudo de uma janela no 2º andar, desceu para encontrar Rafael. Ela está fora de controle, disse, cruzando os braços. E se ela for perigosa? Rafael balançou a cabeça. Ela não vai tocar em vocês. Minha equipe está de olho. Mas as palavras de Juliana, isso é maior do que eu, ecoavam em sua mente. Ele precisava de respostas e rápido. Naquela noite, Rafael e Clara se sentaram na cozinha dela, após os meninos dormirem. A mesa estava coberta de documentos financeiros que Mariana enviara. Clara, que antes do divórcio trabalhava como analista de dados, examinava os números com uma concentração que Rafael sempre admirara. Olha isso, disse ela, apontando para uma linha no laptop. Essas transferências seguem um padrão. Todo dia, 2% dos lucros da divisão de exportação vão para uma conta nas Ilhas Cayman. É sutil, mas soma uma fortuna. Rafael se aproximou, o ombro quase tocando o dela. Como você viu isso? Clara deu de ombros, um leve sorriso. Eu sempre fui boa com números. Você só não prestava atenção. Ele riu, mas a culpa o atingiu. Durante o casamento, ele estava tão focado na empresa que ignorava os talentos dela. Enquanto trabalhavam, um barulho suave veio do corredor. Tomás apareceu em um pijama de super-heróis, segurando um bichinho de pelúcia. Tive um pesadelo,
murmurou, esfregando os olhos. Rafael olhou para Clara, que fez um sinal para ele agir. Hesitante, ele se levantou e se aproximou do filho. Quer me contar o sonho? Tomás segurou a mão de Rafael, a confiança do gesto derretendo algo dentro dele. Era um monstro grande, mas ele não me pegava porque eu corria. Rafael sorriu, levando-o de volta ao quarto. Sabe, monstros não gostam de crianças corajosas como você. Ele ficou ao lado da cama, contando uma história improvisada sobre um cavaleiro que derrotava sombras, até Tomás adormecer. Quando voltou à cozinha, Clara o encarava com um olhar que ele não conseguia decifrar. Você está se tornando o pai que eles precisam, disse ela quase como uma confissão. Rafael sentiu o coração acelerar, mas antes que pudesse responder, seu celular vibrou. Uma mensagem de Victor. Encontramos a conta offshore. Está ligada a um conselheiro da Agrotech, mas o rastro leva a alguém mais alto, e Juliana está se encontrando com Vargas agora. Rafael mostrou a mensagem a Clara. Eles estão fechando o cerco, disse ela, preocupada, e nós precisamos estar um passo à frente. No dia seguinte, Rafael levou os meninos a um parque próximo sob a vigilância discreta da equipe de segurança. Enquanto Lucas e Gabriel corriam atrás de uma pipa, Pedro se aproximou, sério. Você já enfrentou vilões de verdade? Perguntou. Rafael pensou na Agrotech, em Juliana, nas ameaças. Alguns, respondeu. Mas os piores são os que tentam machucar quem a gente ama. Pedro assentiu, como se entendesse mais do que sua idade permitia. Naquele momento, Rafael percebeu que sua luta não era mais só por poder ou dinheiro. Era por aqueles 4 meninos, por Clara, por uma chance de redenção. Mas o jogo, como a mensagem alertara, estava apenas começando. A brisa morna da tarde soprava pelo parque na Vila Mariana, carregando o som das risadas de Lucas e Gabriel, enquanto eles corriam atrás de uma pipa vermelha que dançava no céu. Rafael Montenegro, sentado em um banco de madeira, observava os filhos com um misto de ternura e apreensão. Pedro, ao seu lado, ainda digeria a conversa sobre vilões de verdade, enquanto Tomás, um pouco afastado, desenhava em um caderno, capturando o movimento das nuvens com traços delicados. A cena era quase idílica, mas a mente de Rafael estava a mil. A mensagem ameaçadora que recebera após a apresentação de Pedro na escola. Você acha que pode proteger seus filhos? O jogo só começou. Pairava como uma nuvem negra. A descoberta de que Juliana, sua ex-namorada, estava envolvida com Felipe Vargas e a Agrotech, sua concorrente, tornava tudo ainda mais perigoso. E as palavras de Juliana, isso é maior do que eu, sugeriam que havia um jogador invisível, alguém com poder suficiente para orquestrar um ataque tão pessoal. Rafael olhou para os meninos, seu coração apertado pela necessidade de protegê-los, e prometeu a si mesmo que ninguém os arrancaria dele. Clara se aproximou, trazendo uma garrafa d'água e um pacote de biscoitos para os meninos. Ela sentou ao lado de Rafael, os ombros quase se tocando, e por um momento o silêncio entre eles foi confortável, como nos velhos tempos, antes do divórcio. Eles estão felizes com você aqui, disse ela, observando Lucas tentar, sem sucesso, fazer a pipa dar um looping. Mas Pedro está te testando. Ele quer ter certeza de que você não vai embora de novo. Rafael assentiu, o peso da responsabilidade crescendo. Eu sei, e não vou, Clara. Esses meninos, eles mudaram tudo. Ela o encarou, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de esperança e cautela. Mudaram mesmo, porque há 5 anos sua empresa era o centro do universo. O que te faz pensar que agora é diferente? A pergunta era justa, e Rafael sentiu a culpa de suas escolhas passadas como uma pedra no peito. Porque eu vejo o que perdi, respondeu a voz rouca. Você, eles.
Eu achava que o sucesso era medido em números, contratos, fazendas, mas agora eu sei que é medido em momentos como esse. Clara desviou o olhar, mordendo o lábio, como se lutasse contra emoções que não queria deixar transparecer. Antes que pudesse responder, Gabriel correu até eles ofegante. Pai, a pipa está presa na árvore. Você pode pegar? Rafael riu, levantando-se. Deixa comigo, inventor. Enquanto Rafael escalava a árvore para resgatar a pipa, sob os aplausos entusiasmados dos meninos, seu celular vibrou no bolso. Ele ignorou, focado na tarefa, mas quando desceu, com a pipa em mãos, viu que era uma mensagem de Victor. Novas provas. Juliana desviou mais de 10 milhões para contas ligadas à Agrotech. E temos um nome. Roberto Almeida, conselheiro sênior da Agrotech. Ele está por trás das ameaças. Rafael sentiu o sangue ferver. Roberto Almeida era um nome que ele conhecia bem. Um ex-sócio de seu pai, que deixou a empresa após um escândalo de corrupção anos atrás. Se Almeida estava envolvido, isso não era apenas uma jogada corporativa, era pessoal. Ele guardou o celular, decidindo não alarmar Clara até ter mais detalhes, e entregou a pipa a Gabriel, que o abraçou com força. Você é o melhor, pai! A palavra pai ainda o pegava desprevenido, aquecendo algo dentro dele que ele nem sabia que existia. De volta ao apartamento de Clara, enquanto os meninos tomavam banho e se preparavam para o jantar, Rafael compartilhou as novidades com ela na cozinha. A mesa estava coberta de papéis, mais relatórios financeiros que Mariana, a advogada, enviara. Clara examinava os documentos com a precisão de quem já fora analista de dados, os óculos de leitura escorregando na ponta do nariz. Roberto Almeida? Perguntou ela, franzindo a testa. Não era aquele cara que tentou comprar a empresa do seu pai antes de você assumir? Rafael confirmou, a voz tensa. Ele sempre me odiou. Achava que o império do meu pai deveria ser dele. Se ele tá com a Agrotech, isso explica por que as ameaças são tão pessoais. Clara apontou para uma linha no relatório. Olha isso, essas transferências que Juliana assinou. Algumas foram direcionadas a empresas de fachada que levam ao mesmo grupo que Almeida controla. Eles estão te sangrando há anos, Rafael. Ele passou a mão pelo cabelo, atônito. E eu não vi nada. Confiei nela. Clara tocou sua mão, um gesto breve, mas cheio de significado. Você confiou na pessoa errada. Mas agora tá vendo, e isso é o que importa. A conversa foi interrompida por Lucas, que entrou correndo, o cabelo molhado pingando no chão. Mãe, o Tomás está desenhando você e o pai juntos. Ele disse que é segredo, mas eu vi. Clara riu, mas Rafael notou o leve rubor em suas bochechas. Vai lá dizer pro Tomás que segredo não se conta, seu fofoqueiro, disse ela, despachando o menino. Quando ficaram sozinhos novamente, Rafael não resistiu. Desenhando nós dois, é? O que será que ele está imaginando? Clara revirou os olhos, mas havia um sorriso brincando em seus lábios. Ele é sonhador, Rafael. Vê o que quer ver. Não vai alimentar essas ideias, né? Ele levantou as mãos, fingindo inocência. Eu, jamais. Mas a troca de olhares durou 1 segundo a mais, carregada de uma química que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Naquela noite, após o jantar, um macarrão com molho caseiro que os meninos devoraram com entusiasmo. Rafael ficou para ajudar Clara a colocar os meninos na cama. Pedro insistiu que ele lesse uma história, e Rafael, com um livro de contos brasileiros nas mãos, acabou improvisando uma aventura sobre um jaguar que protegia uma floresta de invasores. Os meninos ouviam, hipnotizados, e quando Lucas adormeceu no meio da história, Rafael sentiu uma paz que não conhecia há anos. Ao sair do quarto, encontrou Clara na sala, olhando pela janela. Eles te amam, sabia? Disse ela, sem se virar. Mas isso também significa que vão se machucar se você não ficar.
Rafael se aproximou, parando ao lado dela. Eu não vou a lugar nenhum, Clara, mas preciso te perguntar uma coisa. Por que você nunca seguiu em frente? 5 anos, e você está aqui, sozinha, criando nossos filhos. Ela virou-se, os olhos brilhando com algo que parecia raiva e vulnerabilidade. Porque eles eram o bastante, Rafael. E porque eu nunca consegui te esquecer de verdade. A confissão pairou no ar, pesada e verdadeira, e por um momento Rafael quis puxá-la para si, mas o celular vibrou, quebrando o encanto. Era Victor novamente. Almeida foi visto com Juliana em um restaurante no Itaim. Eles estão planejando algo grande. Precisamos agir. Rafael mostrou a mensagem a Clara, que empalideceu. O que eles querem? Acabar com você? Ele balançou a cabeça. Não só comigo. Eles querem a empresa, o legado do meu pai. E estão usando os meninos para me desestabilizar. Clara cruzou os braços, determinada. Então vamos lutar, juntos. Rafael sentiu uma onda de admiração por ela, mas também de medo. A luta estava apenas começando, e o inimigo era mais perigoso do que ele imaginava. No dia seguinte, ele levou os meninos para uma manhã na fazenda de um amigo, um lugar seguro onde podiam correr e explorar sem o risco de fotógrafos. Enquanto Gabriel tentava consertar um trator velho e Lucas perseguia galinhas, Pedro puxou Rafael para o lado. Você está com medo de alguma coisa, né? Perguntou, os olhos penetrantes. Rafael hesitou, mas decidiu ser honesto. Às vezes sim. Mas é por isso que eu luto para proteger vocês. Pedro assentiu, sério. Então a gente te ajuda. Somos fortes, sabia? Rafael riu, abraçando o filho. Eu sei, Pedro. Vocês são os mais fortes que conheço. Naquela tarde, Rafael recebeu uma ligação de Mariana. Encontramos o rastro final das transferências. Almeida não é o topo da cadeia. Há um investidor internacional, alguém chamado Victor Korsakov, puxando as cordas. Ele está financiando a Agrotech para te derrubar. O nome Korsakov era novo, mas a menção a um investidor internacional fez Rafael lembrar de algo. Durante o divórcio, Clara mencionara um homem que tentara contratá-la para um projeto no exterior, alguém com sotaque russo. Ele ligou para Clara imediatamente. Você já ouviu falar de Victor Korsakov? Ela ficou em silêncio por um momento. Sim. Ele me abordou há 5 anos. Disse que queria minha ajuda em um projeto de análise de dados. Eu recusei porque estava grávida. Por quê? Rafael sentiu um calafrio. Porque ele pode ser o cérebro por trás de tudo isso. A revelação mudou tudo. Korsakov não era apenas um investidor. Ele tinha uma conexão com Clara, com o passado deles, e agora estava usando Juliana e Almeida para atacar. O jogo, como a mensagem alertara, era muito maior do que Rafael imaginava. A fazenda do amigo de Rafael, nos arredores de São Paulo, era um refúgio verdejante, com campos que se estendiam até onde a vista alcançava, e um céu tão azul que parecia pintado. Rafael Montenegro observava os 4 filhos, Pedro, Gabriel, Tomás e Lucas, correndo entre as árvores, suas risadas ecoando como música. Gabriel, com sua curiosidade insaciável, tentava convencer um tratorista a deixá-lo consertar o motor, enquanto Lucas perseguia uma galinha com a determinação de um caçador. Pedro, sempre o líder, organizava um jogo improvisado de esconde-esconde, e Tomás, sentado sob uma árvore, desenhava a cena com lápis de cor, capturando cada detalhe com uma sensibilidade que deixava Rafael maravilhado. Mas mesmo naquele oásis de paz, a sombra do perigo pairava. A revelação de que Victor Korsakov, um investidor internacional com uma conexão misteriosa com o passado de Clara, estava por trás das ameaças contra Rafael e sua família, transformara o jogo em algo muito maior. Korsakov não era apenas um inimigo corporativo.
Ele era uma figura do passado, alguém que, de alguma forma, ligava os pontos entre o divórcio de Rafael e Clara, a traição de Juliana e a guerra pela sua empresa. Rafael sabia que precisava agir rápido, mas, olhando para os meninos, ele também sabia que qualquer passo errado poderia custar tudo o que ele mais amava. Clara se aproximou, trazendo uma bandeja com suco de laranja e sanduíches para as crianças. Ela usava um chapéu de palha, o rosto levemente bronzeado pelo sol, e Rafael não pôde deixar de notar como ela parecia à vontade ali, como se a fazenda fosse uma extensão natural de sua força tranquila. Eles estão adorando isso, disse ela, entregando um copo a Rafael. Mas você está com aquela cara de quem está planejando uma guerra. Ele riu, apesar da tensão. Talvez eu esteja. Korsakov. Ele não é só um investidor, Clara. Ele te procurou há 5 anos, logo depois do nosso divórcio. Isso não é coincidência. Clara franziu a testa, sentando-se ao lado dele no gramado. Eu me lembro dele. Era educado, mas insistente. Disse que precisava de alguém com meu perfil para um projeto confidencial. Eu recusei porque estava grávida e ele não insistiu. Mas por que ele estaria atrás de você agora? Rafael tomou um gole do suco, os pensamentos acelerados. Talvez não seja só sobre mim. Talvez seja sobre nós dois, ou sobre o que representamos. Antes que Clara pudesse responder, Pedro correu até eles ofegante. Pai, você já viu uma galinha correr tão rápido? O Lucas quase pegou uma. Rafael bagunçou o cabelo do filho sorrindo. Acho que ele está mais para velocista do que para fazendeiro. Pedro riu, mas seus olhos, tão parecidos com os de Rafael, carregavam uma pergunta não dita. Você vai morar com a gente um dia, né? A pergunta pegou Rafael desprevenido, e ele olhou para Clara, que desviou o olhar, fingindo arrumar a bandeja. Quero estar com vocês sempre, Pedro, respondeu com cuidado. Vamos descobrir como fazer isso, tá bom? O menino assentiu, satisfeito por enquanto, e correu de volta para os irmãos. Naquela noite, de volta ao apartamento de Clara na Vila Mariana, Rafael e ela se sentaram na sala após os meninos adormecerem. A mesa estava coberta de relatórios enviados por Mariana, a advogada, e anotações que Clara fizera com sua precisão de analista. Rafael mostrou uma mensagem recente de Victor. Korsakov tem ligações com um grupo de investidores que tentou comprar sua empresa há 10 anos. Ele usa a Agrotech como fachada, mas o objetivo é pessoal. E Juliana está mais envolvida do que pensávamos. Ela assinou contratos com Korsakov diretamente. Clara empalideceu. Juliana sabia de Korsakov esse tempo todo? Ela te traiu desde o começo? Rafael balançou a cabeça, a raiva misturada com decepção. Parece que sim. Ela usou minha confiança para desviar milhões e armar esse circo, mas Korsakov, ele é o cérebro, e eu preciso saber por que ele está tão obcecado por nós. Clara folheou os papéis, parando em um documento antigo. Olha isso, é um e-mail que Korsakov mandou para o Roberto Almeida, anos atrás. Ele menciona o legado dos Montenegro e algo sobre acertar contas antigas. Você sabe do que ele está falando? Rafael franziu a testa, tentando lembrar. Meu pai teve muitos inimigos. Korsakov pode ter sido um deles, mas nunca ouvi esse nome na época. Talvez ele tenha uma conexão com o passado da minha família que eu desconheço. A conversa foi interrompida por um barulho na porta. Rafael levantou-se alerta, mas era apenas o porteiro, entregando uma correspondência. Clara abriu o envelope e seu rosto perdeu a cor. Dentro, havia uma foto dos meninos brincando na fazenda, tirada naquela mesma manhã, com uma mensagem escrita à mão. O tempo está acabando, Montenegro. Entregue a empresa ou perca tudo. Rafael pegou a foto, o coração disparado. Eles estavam lá, na fazenda. Como? Clara segurou a mão dele, a voz trêmula, mas firme. Não vamos ceder, Rafael. Não podemos deixar eles ganharem. Ele assentiu, já discando para Victor.
Quero segurança reforçada e quero Korsakov encontrado. Agora. Victor, do outro lado da linha, foi direto. Estamos perto. Ele está em São Paulo, num hotel de luxo no Itaim. Mas cuidado, Rafael. Ele não age sozinho. Após desligar, Rafael olhou para Clara, a determinação crescendo. Vou enfrentá-lo, mas primeiro quero garantir que vocês estejam seguros. Clara cruzou os braços, os olhos faiscando. Não sou uma donzela em perigo, Rafael. Sou a mãe dos seus filhos. Vamos lutar juntos. No dia seguinte, Rafael levou os meninos para a escola, sob a vigilância de uma equipe de segurança reforçada. Enquanto Pedro explicava a um colega como funcionava seu vulcão caseiro, Rafael recebeu uma ligação de Mariana. Encontramos algo grande, disse ela, a voz tensa. Korsakov não é só um investidor. Ele é parente distante do seu pai, um primo que foi deserdado antes de você nascer. He believes that the company should be his. Rafael sentiu o chão tremer. Um parente? Por que ninguém nunca me contou isso? Mariana suspirou. Seu pai enterrou essa história. Korsakov foi expulso da família após tentar fraudar os negócios. Agora ele quer vingança. E está usando a Agrotech, Juliana e Almeida para isso. Rafael processou a informação, a raiva crescendo. Então é pessoal, ele quer destruir meu legado porque acha que é dele. Mariana confirmou. Exatamente. E ele sabe sobre os meninos. É por isso que está mirando sua família. Naquela tarde, Rafael e Clara se encontraram com Victor em um café discreto na Liberdade. Victor trouxe um dossiê, fotos de Korsakov em reuniões com Juliana, e-mails criptografados entre ele e Almeida, e até um plano detalhado para sabotar a fusão da empresa de Rafael. Ele está planejando um golpe na próxima reunião de acionistas, disse Victor. Se você não aparecer ou se estiver desestabilizado, ele convence os investidores a venderem suas ações para a Agrotech. Rafael cerrou os punhos. Então vamos estar lá e vamos expor ele. Clara, que lia o dossiê ao lado, levantou os olhos. E os meninos? Não podemos arriscar a segurança deles. Rafael segurou a mão dela, a primeira vez que fazia isso desde o divórcio. Eles vão ficar protegidos. Prometo. O toque foi breve, mas Clara não afastou a mão, e o olhar entre eles carregava uma promessa silenciosa. Naquela noite, Rafael ficou no apartamento de Clara, dormindo no sofá para estar perto caso algo acontecesse. Ele acordou com Tomás ao seu lado, segurando um novo desenho. 5 figuras em um barco navegando contra uma tempestade. É a gente, disse o menino tímido. Você está guiando o barco, pai? Rafael abraçou o filho, a garganta apertada. Então vamos enfrentar a tempestade juntos, tá bom? Quando os meninos acordaram, Rafael os levou para um piquenique no Parque Ibirapuera, um momento de leveza antes da batalha final. Enquanto Lucas e Gabriel jogavam frisbee, Pedro se aproximou. Você vai ganhar dos vilões, né? Rafael sorriu, bagunçando o cabelo do filho. Com a ajuda de vocês, sim. Pedro assentiu. Sério, a gente confia em você. A reunião de acionistas estava marcada para o dia seguinte. Rafael, Clara e Vitor passaram a noite revisando o dossiê, preparando um contra-ataque. Quando o sol nasceu, Rafael se olhou no espelho, ajustando a gravata. Ele não era mais apenas o magnata do agronegócio. Era um pai, um parceiro, um homem disposto a tudo para proteger sua família. Na sala de reuniões, com o skyline de São Paulo ao fundo, Rafael enfrentou Korsakov, que apareceu como convidado especial da Agrotech. O homem, alto, com olhos frios e sotaque carregado, sorriu como um predador. Você não pode proteger sua empresa e sua família, Montenegro. Escolha. Rafael, com Clara ao seu lado, devolveu o olhar. Eu escolho os dois. Ele apresentou o dossiê, expondo as fraudes de Korsakov, Juliana e Almeida. Os acionistas, chocados, votaram contra a Agrotech e Korsakov foi escoltado para fora, prometendo vingança.
Juliana, presente na sala, tentou fugir, mas foi detida por Victor. Você perdeu, Juliana, disse Rafael a voz firme. Ela riu, amarga. Você acha que isso acaba aqui? Korsakov não esquece. Mas Rafael já não a ouvia. Ele olhou para Clara, que segurava sua mão, e soube que a verdadeira vitória estava ali. Meses depois, Rafael e Clara estavam na fazenda, agora um lar temporário, enquanto reformavam uma casa maior para a família. Os meninos corriam pelo campo e Tomás entregou a Rafael um desenho final. 5 figuras, agora em uma casa, com um sol brilhando acima. É nosso final feliz? Perguntou Rafael. Tomás sorriu. É o começo. Naquela noite sob as estrelas, Rafael pediu Clara em casamento, não com um anel, mas com uma promessa. Quero construir tudo de novo, com você e eles. Clara, com lágrimas nos olhos, aceitou, e o beijo que trocaram selou não apenas um amor reaceso, mas uma família que sobrevivera à tempestade. Korsakov, preso por suas fraudes, era agora uma sombra do passado. Mas o maior segredo veio semanas depois. Clara revelou que, durante o divórcio, ela escondera um documento que provava a inocência do pai de Rafael em um escândalo que Korsakov orquestrara. Esse documento, guardado por ela, foi a chave para desmantelar o império de Korsakov. Rafael, atônito, percebeu que Clara sempre fora sua maior aliada, mesmo quando ele não merecia. Eles riram, abraçados, enquanto os meninos gritavam ao fundo, e Rafael soube que o amor, não o poder, era o verdadeiro legado dos Montenegro. Espero que tenha gostado da história cheia de emoção, segredos e redenção. Agora, queremos saber, de 0 a 10, que nota você daria para essa aventura? Deixe sua avaliação e compartilhe o que achou. Acha que ela deveria perdoá-lo? Curta o vídeo e se inscreva para apoiar nosso canal.